Pessoal, vamos para mais um vídeo nosso aqui para a gente falar um pouquinho sobre o hemograma, tá? Como eu falo já, vamos direto para cima, sem muita enrolação no vídeo, tá? Exames complementares, dentro dos exames complementares, um exame principal e fundamental é o bendito do hemograma. E dentro desse exame, que a gente chama hemograma completo, a gente vai avaliar várias coisas. Dentro deles, a parte vermelha, né? Que a gente vai avaliar a hemoglobina e os eritrócitos, tá? Que são as células capazes e responsáveis pela transporte de oxigênio, principalmente, tá? A gente vai ter a contagem de leucócitos, que são as células de defesa, e também a avaliação de plaquetas, que são responsáveis pela condição de coagulação e também processos inflamatórios, tá? Quando a gente pede um hemograma completo, a gente está falando de toda essa estrutura, tá? Quando a gente fala hemograma, pode ser que esteja relacionado apenas à avaliação das células vermelhas, tá? Então, por isso que a gente acaba utilizando como exame, a nomenclatura do exame é hemograma completo, tá bom? E aqui estaria o resultado do hemograma completo. A gente avalia o eritograma, que seria a parte do hemograma, a gente vai avaliar eritrócitos, hematócrito, hemoglobina como principal. A gente vai avaliar também o VHCM, o CHCM e o HCM como uma avaliação, tá bom? Esse RDW aqui é uma variação do tamanho das células que é relacionada com o hemograma de máquina, tá? Então não é hemograma manual, tá? O leucograma a gente vai ver a diferenciação das células, né? Então, dependendo da alteração das células, a gente vai avaliar o que pode estar acontecendo no nosso paciente. Lembrando que o objetivo da anestesia não necessariamente vai ser um diagnóstico, mas então o leucograma dificilmente ele acaba barrando uma anestesia, né? A gente barra a anestesia aqui, principalmente por causa do eritograma, mas não que não mude a nossa terapêutica devido ao leucograma. O leucograma vai interferir na condição da anestesia, por exemplo, processos inflamatórios, né? A gente vê um processo inflamatório aqui muito exacerbado, a gente pode estar relacionado junto com ele à condição de dor, tá? A contagem de plaquetas vai estar diretamente relacionado ao excesso das plaquetas, está relacionado ao processo inflamatório. Diminuição das plaquetas está relacionado a alterações de coagulação, tá? Mas a gente sempre tem que olhar essa parte aqui, que é a microscopia. Na medicina veterinária, a gente dá muita importância para a microscopia, porque a gente tem muito resultado aqui, muita interpretação aqui. Na medicina humana, todos os hemogramas que eu fiz, nunca vi uma condição de visualização de lâmina, tá? Então aqui, essa condição de morfologia e avaliação é muito importante para nós. E aqui vai ter a observação de como que a amostra chegou. Então, assim, plaqueta está baixa, mas tem aqui muito coágulo na amostra, a gente está vendo que essa amostra está inviável. Então, esse hemograma aqui, ele está interessante, já que foi uma amostra tão pequena, né? Meio ml. Então, quanto menor a amostra, mais chance de coagulação, de alterações que a gente tem nesse exame. Então, o frasquinho de meio ml não gerou coágulo. Então, está tudo realizado de uma maneira interessante. Então, ótimo, né? Então, tanto a série vermelha como plaquetas eu posso confiar. Se eu tenho muito coágulo aqui, talvez os eritrócitos que deveriam estar no sangue, deveriam estar na contagem, não estão porque estão presos no coágulo. A plaqueta que deveria estar no sangue não está, por quê? Porque está aglomerado lá no coágulo. Então, a interpretação do exame também tem que ser baseada no fato da qualidade da amostra. Sempre precisamos avaliar a qualidade da amostra para entender se os valores que a gente está trabalhando aqui são fidedignos, tá? Então isso se torna muito importante. Não é só olhar o númerozinho, marcar setinha para baixo, setinha para cima e esquecer a morfologia e a viabilidade da amostra, tá bom? Então vamos destrinchar aqui a parte de célula vermelha, tá? Abrir a imagem e ela acaba ficou um pouco craquelada, mas vocês já viram esses exames, vocês têm noção do que estamos relacionando aqui. Primeira coisa que a gente tem que avaliar dentro de uma análise é o que ela está analisando, tá? Então, os eritrócitos, que são as células vermelhas, propriamente ditas, hemácias, tá? Ele está fazendo contagem de milhões por decilitro. Milhões por decilitro, tá? Por que que é decilitro? Porque em decilitro a gente consegue contar milhões, porque se fosse talvez lá em mililitro ia ser trilhões, iam ser bilhões, não sei, mas entra bastante nessa proporção. Então, por que que é microlitro? Porque nesse microlitro a gente consegue contar
minimamente viável, tá bom? Então, isso daqui é uma estimativa. Então, se a gente estima que em microlitro a gente tem tantas células, então, em todo o sangue, ele está na quantidade ideal. Tá? Então, para você ver que uma amostragem é muito pequena que a gente faz. A gente faz uma amostragem muito pequena para entender como que está o todo. Por isso que eu posso coletar exames do mesmo animal várias vezes, fazer o hemograma e dar todos eles resultados diferentes. Por quê? Porque é uma amostragem. Naquele microlitro tem aquela contagem. Mas ele tem que estar dentro de uma faixa de erro. Tá? Então, eu não vou coletar assim 5 amostras, 2 amostras vão estar totalmente normais e 3 amostras vão estar totalmente baixas, absolutamente baixas. Tá? Então vai variar, mas dentro da janela que a gente considera uma janela normal. Tá bom? O hematócrito, a gente vai explicar bem certinho o que é hematócrito, é uma avaliação de porcentagem. Então ele está relacionado à amostra. Então tem uma amostra que é 100%, 55% é uma porcentagem daquela amostra. Então aqui, se eu pegar 1 decilitro, se eu pegar 10 ml, ou se eu pegar 100 litros, ele vai dar a mesma proporção, tá bom? A hemoglobina é uma proteína, então ela está pensando em gramas por decilitro, tá? Não é pesado, não é feito uma pesagem dela, mas é feito um cálculo de estimativa devido à condição da amostra, tá? E a gente vai destrinchar também o que são esses VCM, HCM e o CHCM, tá? O que é interessante a gente entender? Quando a gente vai olhar essa parte do hemograma, a gente está querendo avaliar se o nosso paciente tem anemia, tá? Então, anemia é quando a gente tem redução dos eritrócitos. O que é um eritrócito? O eritrócito é uma carreta, tá? Não é a carreta furacão. É uma carreta e que dentro dela vão ter várias caixas. E cada caixa vai representar a hemoglobina, a proteína, tá? Transportadora de oxigênio. Então, cada caixa amarela aqui é a hemoglobina. E cada hemoglobina pode carregar 4 moléculas de oxigênio, se a caixa tiver 100% carregada. A hemácia são as carretas. Os pedestres são como se fossem os leucócitos. Não, brincadeira. Mas aqui as hemácias são como uma carreta, tá? E aqui dentro da carreta eu vou ter várias hemoglobinas. E cada hemoglobina só cabe 4 oxigênios. Grava isso daí. Deixa eu fechar a porta porque o cachorro decidiu latir agora. Como eu falei lá, eu não faço edição dos vídeos. Bora lá. O que é isso importante entender? Por exemplo, ainda não achei uma referência veterinária, mas para você ter uma noção, uma hemácia humana cabe 250 mil caixas de hemoglobina. Se cada caixa de hemoglobina pode carregar no máximo 2 moléculas de oxigênio, uma hemácia humana carrega 1 milhão de moléculas de oxigênio. Se são 9 milhões em decilitros, vamos dar um exemplo, então quanto de oxigênio pode ser carregado tem no sangue? É um volume gigante, tá? É muito grande. É só para vocês entenderem, tem nessa proporções de moléculas, tá? E aí a gente vai ter na amostra, né? Quando a gente centrifuga a amostra, que aqui deveria ser o tubo roxo, tá? Por que o tubo roxo? Porque o tubo roxo tem anticoagulante, então essa amostra não está coagulada. Quando a gente separa o líquido dos sólidos, a gente vai ter essa proporção. O líquido, devido à gravidade, né? Um anel branco, que são os leucócitos, tá? E o restante vai ser as hemácias, tá? Então aqui a gente considera 100% a amostra, né? E a gente vai ter essa porcentagem de hemácia. Essa porcentagem de hemácia que é aquela porcentagem do hematócrito. Então vamos lá. Eritrócitos são a contagem de quantos eritrócitos tem. Hemoglobina são quantas caixas a gente tem naquele sangue, tá? E o hematócrito é quanto é a proporção de sangue com água, tá? Então, um problema que tinha no plantão, quando eu fazia plantão, Deus me livre, não quero mais, o que que acontecia? O paciente vinha e tinha um orçamento para fazer um exame de sangue. Aí, como eu não sabia o que tinha, eu coletava a amostra e botava o paciente no soro e fazia o tratamento. E aí vinha normal, o hemograma normal. Mas na semiologia, na inspeção do paciente, o paciente está anêmico. Mas como que na clínica ele está anêmico, mas na amostra ele não está?
Por quê? Porque ele estava desidratado. Então ele tinha porcentagem de hemácias reduzida, mas ele também tinha água reduzida. Então isso gerou um volume menor, mas proporcionalmente estava igual, tá? Então hematócrito normal, o paciente com uma leve anemia, hematócrito normal, quando eu hidratava ele, às vezes eu ficava com medo. Opa, peraí, agora eu precisaria fazer transfusão porque o hematócrito diminuiu, tá? Então eu preciso entender qual que é a interpretação, que significa aquela situação, para eu poder interpretar ela. Esse que entra como uma base, tá? Então assim, eu posso ter todos os eritócitos normais. E aí meu paciente não tem anemia, mas hemoglobina baixa, então também não está entregando a quantidade de oxigênio que deveria, tá? Eu posso ter a contagem. É difícil, né? Por exemplo, ter a contagem de eritócitos normais, mas hematócrito reduzido. Aí não faz sentido. O que pode fazer isso? Um paciente hiperidratado. Um paciente tem a contagem de eritrócitos normais, só que eu enchi ele de soro. Eu fiz muito volume que não precisava. Então isso vai fazer uma hemodiluição. A contagem por decilitro está até que normal, mas a meu paciente, o hematócrito dele está baixo. Estou dando um exemplo, não estou falando que isso a gente encontra na rotina. Tá? Qual que é a tendência nessa hemodiluição? O eritócitos estarem baixos também, que é a contagem por decilitro. Mas só para você entender um pouco como que é a dinâmica da condição da hemácia, hemoglobina e do hematócrito. Tá? Então, quando a gente fala que o paciente tem anemia, o que significa? Que eritrócitos está baixo. Pronto. Só que a anemia tem pai e mãe. A anemia vai ter dois outros componentes para eu explicar qual que é a possível causa, para eu interpretar como que essa anemia se manifesta naquele caso, tá bom? E aí a gente vai interpretar o VCM. O VCM significa volume corpuscular médio. Volume é o tamanho, corpuscular é um corpo, na língua portuguesa, é um corpo pequeno, e médio, porque é o volume corpuscular na média da população. Então, esse corpúsculo é o quê? É a hemácia, tá? Então, a gente vai ter um paciente que tenha o valor de VCM dentro da margem de referência, a gente vai ter um paciente normocítico, porque cítico, citos, né, célula, e normal. Então, uma anemia normocítica, tá bom? Se esse valor tiver reduzido, eu vou ter uma célula com uma hemácia com a célula diminuída, pequena. Então eu vou chamar isso de pequeno, eu vou chamar de microcítico. Se o meu VCM tiver um valor médio baixo, é porque as células estão pequenas. Se as células estão pequenas, não carrega, não cabe a mesma quantidade de hemoglobina, porque a proteína da hemoglobina não vai diminuir. Então vai ter uma anemia microcítica. A anemia microcítica também diminui delivery de oxigênio, entrega de oxigênio, tá bom? E eu vou ter uma anemia macrocítica. O que acontece? A célula, em vez de ser pequena, ela está aumentada. Não necessariamente está entregando mais oxigênio, tá? Mas ela caberia mais hemoglobina, mas não quer dizer que isso vai acontecer, tá bom? Porque eu já tenho uma anemia, né? Então, se eu tenho anemia, o delivery de oxigênio já está reduzido, não adianta, tá? A macrocítica pode ser uma tentativa de compensar, tá? Mas aqui é para vocês entenderem a nomenclatura. Então, quando eu vejo VCM, volume corpuscular médio, normal é normocítica. Quando o número, o valor, referência dela está baixo, é microcítica. Quando está acima, é macrocítica. Eu vou entender por que que isso acontece, por que que a anemia muda de tamanho. Tá? Então, a gente vai ter uma anemia de tamanho normal, tá bom? Opa. Então, a gente vai ter uma anemia de tamanho, uma hemácia de tamanho normal. Tá? Eu vou ter uma hemácia de tamanho aumentado ou uma hemácia de tamanho reduzido. Tá? Normocítica, microcítica ou macrocítica. Beleza? E o CHCM? CHCM é a concentração de hemoglobina corpuscular média. O que acontece? É a concentração de hemoglobina dentro do corpúsculo da hemácia, em média da população que está sendo avaliada. Tá? Então, com isso, eu vou ter uma normocrômica, mas também ela pode ser hipocrômica. O que significa normocrômica? Normocrômica é uma coloração normal. A etiologia da palavra significa
cor normal, normocrômica. O que que dá cor para o sangue? A ferrugem. Como assim ferrugem? É ferrugem. Oxigênio, a hemoglobina vai, para ela grudar o oxigênio nela, ela precisa de um mineral. E esse mineral biológico, né, que vai ter dentro do nosso corpo é o ferro. Então, ferro com oxigênio dá ferrugem. E aí, por isso que o sangue tem um cheiro de ferrugem, tem uma coloração avermelhada, tá? Uma laranjada que tão intensa que fica avermelhada. Tá? Então, isso é a condição devido à oxidação do ferro. Por isso que vai ter essa cor. Então, o que acontece? Se eu tenho uma hemácia normocrômica, porque a cor dela está normal. Por quê? Porque a coloração dela está realmente. A quantidade de hemoglobina está na concentração normal. Então, é como se o oxigênio marcasse a hemoglobina, deixasse ela marcada. Então, quando ela está vermelha, com uma coloração normal, vermelho normal, é porque ela está no volume máximo. Ela está cheia de hemoglobina. Quando ela está com hemoglobina, pouca hemoglobina, o oxigênio não cora, o sangue não vai ficar, ele vai ficar meio pálido, palidez, né? E vai ficar hipocrômica. Por que que não existe hipercrômica, tá? Não é que não exista, mas por que a gente não encontra o hipercrômico? Porque não a cor normal já é a hemácia 100% carregada, não tem como colocar mais, tá? Então por isso que eu falo que macrocítica não quer dizer que vai estar mais cheia de hemoglobina. A macrocítica, a célula vai estar grande, mas a mesma quantidade de hemoglobina que na normocítica, tá? Só existe um fator que eu poderia falar, que não tem como ficar hipercrômico. Porque eu posso ter uma condição que vai ter aumento de hemácias, né? Hemácias acima do normal. Tá? Ou o paciente está desidratado, ou ele estava nos Andes lá, ou precisou de mais hemácias para transportar oxigênio, e a medula produziu mais hemácias. E aí ele vem para o nível atmosfera perto da linha do mar, e aí ele vai estar na nossa referência alta. Mas, na verdade, é porque teve mais produção de hemácias, mas não porque coube mais hemoglobina, entendeu? Então, não tem como ficar mais vermelho do que o normal, porque a hemácia normal já está 100% carregada. E aí vem a nomenclatura: anemia normocítica, normocrômica, anemia normocítica hipocrômica, anemia macrocítica hipocrômica. E aí você vai entender as expressões. Tá? Com esse nomezinho, você vai começar a pesquisar quais são as origens da anemia macrocítica, da anemia normocítica, da anemia hipocrômica. Então você precisa do nome e do sobrenome do pai e da mãe para você entender a origem, a genealogia dessa anemia. Ó, que profundo, né? Então, a anemia tem pai e mãe, e com os sobrenomes do pai e da mãe você vai saber a árvore genealógica, a causa dessa anemia. Beleza? Então, vou ter uma hemácia normal corada e uma hemácia pálida. Não vai ter uma hemácia mais vermelha do que vermelho sangue. Não existe. Tá bom? Mas isso ainda posso chamar semi-hemácia regenerativa, semi-anemia. Regenerativo A, regenerativo. Isso não está relacionado nem a macrocística e microcística. Tá? O pessoal fala que é macrocística, então é regenerativa. Não, 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 não. Não necessariamente. Tá bom? O que acontece? Uma macrocística pode ser arregenerativa, tá? E uma microcística pode ser regenerativa. É que o momento do hemograma é uma foto. Se eu começar a acompanhar esse paciente, os parâmetros do meu paciente começar a melhorar, mas o tamanho da célula não normalizar, eu tenho uma tendência a dizer que é a regenerativa. Mas eu não posso afirmar sem o exame. Tá? A gente vai fazer um exame de reticulócitos para contar as hemácias com o núcleo. Porque eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Mas se eu não tenho hemácias com núcleo, é porque a medula morreu. E aí eu vou fazer essa avaliação de se é regenerativo ou não regenerativo, ou regenerativo, tá? Que é a contagem de reticulócitos. Eu só posso afirmar se é regenerativo ou regenerativo com contagem de reticulócitos, beleza? Então, aumento do eritócito, né? E aí a literatura vai explicar, ó. Primária, policitemia vera, tá? Então, aumento mesmo, do aumento real, teve esse aumento. Secundária, hipóxia crônica, tá? Então, doenças pulmonares pode causar isso, doenças cardíacas congestivas pode gerar isso, grandes altitudes vão gerar essa condição secundária, tá? E a produção inapropriada de eritropoetina. Então, tumores secretores de eritropoetina em fígado e útero.
estenose da artéria renal e doenças renais. Mas assim, o aumento do eritrócito nessas situações são uma condição muito, muito, muito raras, difíceis ou muito pontuais, tá? Não vou dizer para você que é impossível. Então, aquele aumento do eritrócito não tem uma relação, mas uma principal causa do aumento do eritrócito é a diminuição da água. É o paciente hemoconcentrado devido a uma desidratação mais severa. Mas isso vai ser perceptível no paciente de desidratação acima de 10%. Isso já pode ser o aumento de eritrócito no exame de hemograma. Tá bom? Você, como anestesista, vai avaliar essa condição e falar: ó, o paciente ou tem todas as doenças, né, ou está desidratado. Beleza? E o aumento relativo, né, que é essa condição da desidratação. Então, aqui é o aumento absoluta, que realmente aumentou, e aqui é o aumento relativo, que está relacionado à desidratação. Tá bom? Eu expliquei da diminuição da água. Tá? O que que isso impacta na anestesia? A condição das alterações das hemácias. Tá? A anemia vai impactar diretamente na capacidade de entrega de oxigênio, que a gente chama de delivery de O2. Tá? Isso vai reduzir de maneira drástica. Tá? O paciente vai ficar intolerante à hemorragia se ele já está ruim, né? E se ele tem uma hemorragia, vai piorar a situação. Então, eu tenho que ter um paciente anêmico, eu não posso ter tolerância a hemorragias. Tá? E isso vai aumentar complicações, né? Maior mortalidade, vou aumentar o ASA desse paciente, vou ter um risco também no pós-operatório maior para esse paciente. Então, esse paciente com anemia não adianta dar mais oxigênio, porque não consegue carregar mais oxigênio. O transportador está limitado, tá? Então, isso gera um problema, né? Ali, antes de falar a próxima aula, e esse entra um problema que só o hemograma vai nos dizer. Por quê? Porque quando eu coloco oxímetro de pulso, vou voltar na carreta, só para vocês entenderem. Quando a gente coloca oxímetro de pulso, tá? É como se tivesse um scanner em cima dessa carreta ali, e ela está vendo o quanto que as caixas estão carregadas. Mas a saturação de O2 não me fala quantas caixas tem e quantas carretas estão passando. Então, por isso que uma redução do, das hemácias vai reduzir muito a delivery de oxigênio, a entrega de oxigênio, e isso vai reduzir também a capacidade de eu fornecer. Não adianta eu fornecer mais oxigênio para o paciente. Eu olho a saturação está tá 99. Mas a saturação no monitor ele não está dizendo quantas carretas e nem quantas caixas. Ela só está falando quanto que a hemoglobina está saturada. Se a caixa está 100% carregada. Essa seria a relação da saturação que a gente vai ter no paciente. Tá? Então, por isso que eu preciso, antes de entrar na anestesia, saber se ele tem hemácia e se tem hemoglobina. Para daí sim, ele está saturado 100%, ótimo. Agora está carregado. Mas a saturação 99% não me garante entrega de oxigênio se o paciente está anêmico. Entendeu? Por isso que a gente vai ter uma condição que essa parte é muito, muito importante, tá? Na interpretação, beleza? Aqui eu vou voltar, vou acelerar. Eu queria aproveitar esse momento para você curtir, compartilhar esse vídeo. Quanto mais pessoas aprenderem isso, vai ser melhor para nossa profissão, tá? E eu acredito muito que quem vê essa aula vai ficar muito grato por você, para conseguir entender um pouco melhor essas situações de interpretação de exame. Não limite, por ser um canal de anestesia, não limite só para anestesistas. Tá? Tem muito clínico geral que precisa entender o porquê que a gente solicita exame, o porquê que hemograma é tão importante até numa castração de macho. Tá? Pessoal, em área endêmica aí de doença do carrapato, helicose, babesiose, na parte de verão, você vai fazer a castração de um macho sem o hemograma, o risco é absurdo, porque a maioria dos pacientes estão com erliquiose, né? Tem áreas endêmicas, eu fiz meu estágio em Botucatu, meu Deus, 50% que a gente atendia na clínica era erliquiose. Então, essas áreas, como que eu vou castrar um animal sem o hemograma, né? Então, não tem como. Por isso que esses exames são tão importantes, fica aparecendo chatice do anestesista. Nossa próxima aula vai ser sobre o leucograma, a gente vai falar bastante sobre cada uma delas e quanto que elas interferem na anestesia. Já dou spoiler, não interferem tanto, mas a gente não pode negligenciar ela de maneira alguma. Tá? Ela vai dar sinais pra gente fugir de umas enrascadas, ó, que é muito importante. Beleza? Fique com Deus, boa rotina, até a próxima aula. E agora, aquele silêncio constrangedor, você tem aqui os vídeos para você continuar monitorando o nosso canal. E agora sim eu vou desligar. Fique com Deus e boa rotina.